Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Para mim, igreja, é sempre uma honra estar aqui. Viu? Vocês moram no meu coração, não paga aluguel ninguém, porque mesmo como a Bíblia fala, né, que nosso Deus é o Deus de perto e o Deus de longe, né, Diaconisa? Então, eu sei que os irmãos me adotam também em oração, seja o nome do Senhor, porque a peleja da igreja é muito grande. Mas nós o que verdadeiramente ele peleja por você, ele peleja por cada um de nós. Amém? Aqui no livro de 2 Reis, no versículo 5, capítulo 5, louvado seja o nome do Senhor. 2 Reis 5, louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Eu quero dizer que eu já senti a presença do Senhor aqui. Né? E no final do culto, com a emissão das irmãs, nós vamos fazer uma oração esse jovem que se põe amarelo, porque à medida que aí tinha uma irmã aqui louvando, e aí Deus estava passando para o meu coração que grandes livramentos Deus tem dado para ele, louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho certeza que não foi fácil para ele chegar aqui nesta noite, na igreja. Então, no final do culto, nós vamos fazer essa oração por esse rapaz em nome do Senhor, porque a irmã estava aqui louvando o hino e Deus estava falando fortemente no meu coração. Louvado seja Deus. Às vezes a gente convida a pessoa, pensa que a pessoa vem assim, do nada não, é peleja, é luta. O nosso adversário, ele não dorme, não brinca de ser adversário. Então, nós temos que estar ali orando e vigiando o tempo todo, amada igreja, porque o nosso Deus, ele permanece fiel o tempo todo, amém? Sem perda de tempo. Aqui em 2 Reis 5, o Senhor nos diz assim: Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: Sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notar e peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel chegara, rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus.
e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele, toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é fiel o tempo todo, amada igreja. E nós sabemos que o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, muitas das vezes a gente olha para um irmão, para uma irmã que está passando uma luta, a gente se compadece com ele ou com ela. Mas o nosso Deus, que tem um olhar de misericórdia, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia vai dizer que Deus, ele não se deixa escarnecer. E se eu estiver passando por uma luta, eu estiver passando por um processo, eu estiver passando por um problema, e se eu não estiver na posição que Deus quer, aí Deus vai usar a diaconisa, Deus vai usar o pastor, Deus vai usar a pastora, e vai dizer: vamos ali na casa da nossa irmã Rita, da missionária, como queiram, fazer uma oração por ela, louvado seja Deus. Aí quando chega lá, a irmã Rita está num estado que só a graça do Pai. Aí os irmãos, como servos e servas, vai dizer assim: meu Deus, olha a situação dela. Mas eu e você podemos olhar com um olhar de dó, com um olhar de piedade, mas o nosso Deus, que é um Deus de misericórdia, um Deus justo, um Deus que é longânimo, louvado seja o nome do Senhor, ele não vai se compadecer, porque ele está vendo que dentro da irmã Rita tem algo que ela precisa consertar para que ela venha adquirir assim a vitória, para que ela venha nascer de novo, porque Deus, igreja, ele não se deixa escarnecer, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui nessa história tinha uma menina que aqui a Bíblia não cita o nome dela. E ela ficou ali em oculto, louvado seja o nome do Senhor. Mas ela fez uma grande diferença ali na vida de Naamã. Louvado seja o nome do Senhor. E como ele era chefe do exército, era uma pessoa muito conhecida, louvado seja o nome do Senhor, para ele ali era uma desonra ter lepra, porque lepra, louvado seja Deus, quem tinha lepra naquela época era tido como escarnecedor, era tido como, não vou dizer nem coitado, mas era uma pessoa que tinha que ser exclusa da sociedade, porque a lepra era algo contagioso. Imagine para um chefe do exército ter uma lepra. Era vergonha. Louvado seja Deus. E no versículo 1 vai dizer que ele era chefe do exército do rei da Síria. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Naamã, igreja, ele era bem conhecido. E a Bíblia vai dizer que quando saíram tropas, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Havia ali uma menina, louvado seja o nome do Senhor. Aquela menina, naquela época, ela era escrava, louvado seja Deus. E muitas das vezes nós sabemos que os escravos não eram tratados, louvado seja o nome do Senhor, como um filhinho ali da casa, não. Escravo, era tratado como uma pessoa qualquer, era desprezado, mas a Bíblia vai dizer para mim e para você nesta noite, que aquela menina, com a Bíblia não fala o nome, o que é que Deus está trazendo para mim e para você nesta noite. Quando Deus, ele tem algo para mim, para você, para conserto da minha e da sua vida, não importa o meu nome, não importa o seu nome, porque Deus, ele quer usar a mim e a você para fazer algo, porque a glória é dele, a honra é dele, a adoração é para ele, igreja. E muitas das vezes, eu e você queremos fazer algo, eu quero levar o título, eu quero levar o meu nome, e Deus, quando eu quero me engrandecer, me ensoberbecer, Deus, ele sabe como é que ele trata o crente, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele coloca na disciplina. E a Bíblia vai dizer que aquela menina, ela falou para sua senhora que oxalá, louvado seja Deus, que Naamã estivesse ali um contato com um grande homem que chamado Eliseu, que ele ficaria curado. E Naamã era soberbo, igreja. Mas ela se preocupou em ver o chefe dela curado, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E essa menina teve essa participação aqui, você não vai mais ver falar o nome dessa menina. Aí Deus vai trazer para mim nesta noite, que muitas das vezes eu sirvo um irmão, eu sirvo uma irmã, meu vizinho tem que saber, meu parente tem que saber que eu fiz tudo. A Bíblia está dizendo para mim e para você que o nome dessa menina, ela não foi mais relatado. Essa menina, ela teve história, louvado seja o nome do Senhor, na vida de Naamã. E ela não se ensoberbeceu. E Deus traz para mim nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, que eu preciso aprender com esta menina. Ou seja, eu tenho que servir o meu irmão, eu tenho que servir a minha irmã, mas a minha mão esquerda não tem que saber o que a direita fez. Ah, que esse Deus, ele é tremendo, igreja. Aquela menina, ela poderia dizer, ah, mas a minha senhora me maltrata, ele me maltrata. Ele que se lixe, em outras palavras, trocando em miúdo. Mas a Bíblia vai dizer que ela tratou, louvado seja o nome do Senhor, ela procurou ajudar seu Senhor. E Naamã era soberbo. Esse Deus, ele é lindo, igreja, louvado seja o nome do Senhor. Aí vai dizer assim, então disse o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestido. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Louvado seja o nome do Senhor. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse, sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra, pelo que deveras notar e peço-vos e vede que busca ocasião contra mim, porque os assírios e o povo de Israel andavam em guerra. E ele estava achando que o povo de Israel estava ali querendo uma ocasião, louvado seja o nome do Senhor, para entrar em contenda para com eles, louvado seja o nome do Senhor. E o nosso Deus, igreja, ele tem a sua estratégia, ele tem o seu jeito de trabalhar. Deus, ele sabe como ele trabalha, como ele opera na minha e na sua vida. Basta tão somente eu e você dar lugar a Deus, porque Deus, ele não trabalha na vida do vaso se o vaso tiver emborcado. Não. Deus, ele chamou a mim e a você para dizer para mim e para você que ouvido para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E naquele dia, verdadeiramente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o rei de Israel rasgou a sua veste, louvado seja o nome do Senhor. E vai dizer assim, sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que é o rei de Israel, rasgar os seus vestidos, mandou dizer ao rei, por que rasgaste os teus vestidos? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Que há profeta em Israel. E nós sabemos, amada igreja, que antigamente, há muitos anos atrás, que para ser profeta, a vida de Eliseu não foi fácil, a vida de Elias não foi fácil, a vida de Daniel não foi fácil não, e muitas das vezes Deus manda eu e você fazer a obra, e a gente quer ficar tão somente no descanso do sofá, no comodismo, e muitas das vezes Deus diz, vai filho, vai filha, que a minha serva está precisando de um socorro e eu não quero. Ah, Jesus, se é para ir na casa da irmã fulana, eu não vou. Se é para fazer a obra, não, mas quem é que manda no oleiro? Quem é que manda no barro, louvado, se não for o oleiro? E a palavra vai dizer que Eliseu disse que deixa ele ir a ele, que ele vai saber que existe profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Ora, Naamã, chefe do rei da Síria, louvado seja o nome do Senhor, a menina foi usada para dizer para ele, louvado seja o nome do Senhor, fazer essa viagem, para ter um contato ali com o profeta. Ele se achando bambambam, porque ele sendo chefe do exército do rei da Síria, ele estava achando que quando chegasse lá,
a comitiva toda ia receber ele, ia ser festa, louvado seja o nome do Senhor, porque ele estava ali com presente, ele estava ali com roupas, ele estava com dinheiro, tudo para oferecer ao homem de Deus. E quando chega lá, louvado seja Deus, Eliseu manda o seu servo receber Naamã. Olha aí. É como o presidente da república. Eu conheço o presidente, chego lá, eu quero que ele fale comigo, e ele manda um dos seus serviçais me receber. Aí Naamã, louvado seja o nome do Senhor, Naamã ficou todo contristado. Mas sabe o que é que Deus está trazendo para mim nesta noite, igreja, e para você? Que o soberbo, o orgulhoso, o prepotente, pastora, louvado seja o nome do Senhor, Deus sabe como ele trata, louvado seja o nome do Senhor. E ali o ego de Eliseu, o ego de Naamã subiu quando Eliseu disse ali, vai receber este homem. Ele queria ser recebido com festa, com tudo, pelo próprio Eliseu, porque ele se achava o tal. Ainda mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, tendo outros rios mais belos e mais importantes da época, louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus está trazendo para mim e para você nesta noite, igreja, que quando Deus mandar eu e você ir, que quando Deus mandar eu e você fazer, que não é para questionar com o dono da minha e da sua vida, porque já foi louvado aqui nesta noite que você tem um dono, e o nosso dono, ele manda, ele opera, ele faz como ele quer, e na vida de Naamã não seria diferente não. O que é que Deus está trazendo para mim, para você nesta noite? Deus disse, quem é você, Naamã, para ser recebido com honrarias? Um homem prepotente, orgulhoso, soberbo, aleluia. Desce, Naamã, depressa. Aleluia. E Eliseu poderia ter ido receber ele sim, mas o profeta de Deus, ele obedece à voz do Espírito Santo de Deus. Ele obedece à ordem, que vem do alto. Quem é Naamã? Para que ele chegasse e viesse recebê-lo com palmas, com festa, ou sei lá o que Naamã, naquele momento ele queria ser recebido com honrarias. E Eliseu mandou o seu servo recebê-lo, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele ouviu que ele teria que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, não poderia ser uma vez só, poderia, mas o prepotente, o orgulhoso e o soberbo, Deus conhece, e Deus trata como ele quer, igreja. Aleluia. E a palavra ainda vai dizer assim, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. É simples assim. Se Deus queria tratar Naamã, Deus queria purificar Naamã, louvado seja o nome do Senhor, ia ser somente assim, Eliseu ia impor as mãos sobre ele e pronto. Deus, ele sabe como trabalhar, a igreja. Deus faz passar pelo processo. Deus, ele quebra. Quando o vaso se racha na presença do Senhor, ele não tapa as rachaduras não, ele quebra, ele esmiuça o barro. Senhor, está doendo. Ele faz tudo de novo, é doloroso. Jesus, está doendo, mas é assim que eu quero, porque não está na posição que eu quero. E aí Deus vai tratando, e Deus fez assim com Naamã. Ele achou que ia ser fácil, somente porque ele era chefe do exército da Síria, ia ser assim, impor as mãos, ficou curado e vai embora. Teve que passar pelo estreito de papai. E hoje em dia muitos não querem passar não, igreja. Quer simplesmente chegar aqui, receber a bênção, dizer tchau, tchau, Jesus, chegar em casa, louvado seja o nome do Senhor, no outro dia tudo de novo e acabou. As madrugadas não tem tempo para buscar mais, não tem tempo para orar mais, mas quer que Deus trabalhe, quer que Deus opere, quer casa cheia, quer que Deus transforme, Deus liberta, mas como que Deus vai fazer? Se eu estiver na minha soberba, Deus não faz. Deus, ele trata a igreja.
E com Naamã não foi diferente, não. Deus, ele teve que mandar ele mergulhar 7 vezes. Porque quando o oleiro quer, é assim. Ele mergulhou a primeira, ele ainda estava com rebeldia, mergulhou a segunda, ainda a soberba ainda estava ali, mergulhou a terceira novamente, e Deus tratando, ele dizendo: o que é isso, que negócio é esse? E Deus trabalha, Deus faz assim. E às vezes muitas vezes a gente quer questionar com o oleiro, a gente quer argumentar, louvado seja o nome do Senhor. Se ele é dono da minha e da sua vida, se ele opera da forma que ele quer, louvado seja o nome do Senhor. E vai dizer assim: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Ele ainda questionou da forma que ele queria como acontecesse a bênção. Meu Deus, como nós somos soberbos, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, Deus ainda teve misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes o crente está passando pelo processo, Deus está estreitando, aí às vezes o filho fica doente, o marido fica desempregado, e em vez de perguntar: Senhor, para quê? Vai perguntar: Senhor, por quê? Se continuar eu vou sair da tua casa. Aí Deus vai estreitando, Deus vai apertando dali, para provar que Ele é Deus e que Ele faz como Ele quer. Mas muitas das vezes eu não quero entender o processo de Deus na minha vida. E se ele é oleiro, ele trabalha como ele quer, como é que eu sou pó, cinzas, barro que sobrou, ainda vou contender com o oleiro, pastora? Não posso. Porque quanto mais eu vou contender com o oleiro, mais a minha situação vai ficar mais no estreito. Vai ficar ainda mais no estreito, louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que é que Deus quer de mim e de você, igreja? Sacrifício vivo. Adoração a Ele, buscar a Ele nas madrugadas, a louvar, louvado seja o nome do Senhor, estar em constante oração, buscando o nome do nosso Deus, porque Ele é fiel o tempo todo na minha e na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. E Naamã ele questionou, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Deus fiel. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Quem disse que Deus, ele aceita propina? Deus, ele não aceita barganha. Se Deus deu a mim e a você de graça dar e de graça receber. Por que Deus permitiu que viesse a pandemia à igreja? Porque muitos crentes de nariz empinado, muitos crentes de salto, de paletó, pregava por milhões. Aí veio a pandemia, muitos ficaram murchinhos, mas muitos ainda ficaram com seus narizes empinados. A pandemia terminou? Não, mas Deus, ele prova o seu povo, ele faz da forma que ele quer, e Deus, ele não se deixa escarnecer, igreja. Moisés, quando ele estava ali no exército, no Egito, louvado seja o nome do Senhor, com aquele povo estava ali oprimindo o homem de Deus. E no livro de Êxodo, Deus vai nos dizer que verdadeiramente quando Moisés estava ali guiando aquele povo, o povo ainda queria barganhar com Deus. E Deus disse, louvado seja Deus, no livro de Êxodo 23, no versículo 8, que aquele povo não deveria deixar-se barganhar com presente, para que não viesse turbar o ouvido e nem a fala. O que é que Deus está trazendo para mim e para você nesta noite? Que se muitas das vezes a irmã ou a missionária, a pastora, um dos irmãos, vê algo de errado em mim, e eu chegar aqui e presentear um dos irmãos, ou presentear uma das irmãs, louvado seja o nome do Senhor, e Deus revelar algo sobre a minha vida que não condiz com a palavra, e porque eu dei um presente para o irmão e a irmã vai dizer assim: ah, mas eu não vou falar nada com a irmã Rita, com a missionária não, porque ela me deu um presente. Aí Deus está dizendo para mim, louvado seja Deus,
que não se deixe enganar, igreja. E se Deus deixou verdadeiramente isso escrito lá no livro de Êxodo 23:8, através do seu servo Moisés, é porque estava existindo a barganha, estava existindo a contenda, louvado seja o nome do Senhor, mas Moisés estava na posição que Deus queria. E como homem de Deus, ele fez cair por terra toda a astúcia e cilada do adversário, igreja. E Naamã queria dar um presente a Eliseu, mas Eliseu, como homem de Deus, ele rejeitou aquele presente. E quantas das vezes eu e você não vigiamos, aí vem um presentinho, né? Aí quando pensa que não, você está na mão do irmão, você está na mão da irmã e diz assim: Senhor, e agora? É estreito, igreja. A Bíblia diz que eu e você devemos dever somente o amor. Mas muitas das vezes nas nossas vidas acontece algo que a gente não quer que aconteça. Mas o nosso Deus, ele é fiel o tempo todo. O nosso Deus verdadeiramente, ele peleja por mim. Ele peleja por você, por cada um de nós. E a Bíblia vai dizer verdadeiramente que aquela menina, ela estava ali no oculto, louvado seja o nome do Senhor. Uma simples escrava, uma simples serva, levou Naamã para obter a sua vitória. E ele, na sua soberbia, na sua prepotência, na sua altivez, achou que ia chegar ali, que o homem de Deus ia ter que receber ele. O crente tem que passar pelo processo. E aquele que não conhece tem que passar pelo processo mais doloroso ainda, igreja. Porque Deus, ele não quer que a minha e a sua alma se perca, louvado seja o nome do Senhor. O meu Deus, o seu Deus, ele é fiel o tempo todo na minha e na sua vida. E a palavra vai dizer que Eliseu, ele recusou aquele presente. E quantos, muitas das vezes, cresce o olho e recebe, aí depois está na mão do irmão, na mão da irmã. Aí depois para sair dá trabalho, porque é uma chantagem atrás da outra. Ah, você lembra o que eu fiz por você? Você lembra o que eu fiz naquele dia? Jesus, ele está voltando a passos largos, igreja. E existem homens e existem mulheres de Deus verdadeiramente aqui nesta casa. E eu creio que o meu Deus e o seu Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele está vendo tudo, ele sabe de tudo, louvado seja o nome do Senhor. Porque o nosso Deus, ele não dorme, ele não tosqueneja, louvado seja Deus. E disse Naamã: seja assim, contudo desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca tais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a pessoa reconhece que Deus é o único digno de toda honra, digno de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, esse Deus, ele se alegra, igreja. Porque Deus, ele não se alegra de morte de cordeiro, de morte de galinha, como muitos estão fazendo, de sacrifícios de tolo, não, igreja. Porque a Bíblia vai dizer para mim e para você que ele declarou para mim e para você aquilo que é bom. E aí Deus pergunta para mim e para você: o que é que eu e você temos para oferecer para ele? Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes a gente pensa que vir para a casa do Senhor, está no culto todos os dias, né? Domingo, às vezes o crente não quer sair para evangelizar porque se acha muito cansado, acha-se cansada. E as almas estão perecendo lá fora. Às vezes entra uma pessoa que não condiz com os nossos trastes, com as nossas vestes, e às vezes a gente quer fazer acepção, mas o verdadeiro amor de Deus, ele tem que estar em mim, tem que estar em você, tem que estar dentro de cada um de nós, igreja. Porque o nosso Deus, ele vela pela sua palavra. E eu costumo dizer verdadeiramente que se hoje Jesus não tivesse voltado, não existiria mais animal nenhum no mundo que tivesse que ser morto para que eu viesse me salvar. Mas o nosso Deus deu sacrifício vivo, o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E que Deus verdadeiramente, ele venha falar mais forte no meu coração, no seu coração nesta noite.
que o orgulho, a prepotência, a arrogância de Naamã, ela venha cair por terra no nome do Senhor Jesus. Que eu e você venha dar veracidade à renúncia dessa carne, essa carne que é pecaminosa, verdadeiramente, que possa verdadeiramente o meu eu, o meu orgulho, ele vinha descer e que Deus ele vinha aparecer dentro de mim, dentro de você, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu vou agradecer nessa minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? E que Deus em Cristo continue abençoando a cada um